Livro Príncipe das Sombras, Maquiavelismo para Estrategistas, no primeiro link da descrição. Ser arrogante não significa que tu vai sair batendo nas pessoas no meio da rua, mas sim ter a confiança de saber que aquilo que tu deposita tua fé ou aquilo que tu tem certeza é digno e primoroso. O Pitágoras dizia o seguinte: há deuses, a homens e a seres como Pitágoras. Ele sempre se colocava de cima para baixo com seus discípulos. Então teve um tempo lá na Grécia Antiga que o Pitágoras teve tantos discípulos que as pessoas acharam que ele ia exercer esse poder dele pro mal. Eu sou Thiago Krasevski, não esquece de se inscrever aqui no canal e nem de deixar o teu like nesse vídeo. Lembrando que Pitágoras foi um dos primeiros gênios da humanidade, tá? Foi um matemático brilhante, um místico, quase que um dono de seita, por assim dizer. Teve inúmeros seguidores e ele tinha essa empáfia, essa confiança de dizer: eu sei exatamente sobre o que eu tô falando, cala a boca e confia, porque eu tô certo. Só que isso contrasta muito com o que a maioria de nós vem escutando desde criança. Seja humilde, seja submisso, deixe que te apontem o dedo, mas não faça nada. A vida dos fortes nunca foi assim, nunca será assim, e eu tenho uma miríade de exemplos pra te dar. Um dos nossos intelectuais mais proeminentes e um dos que mais teve ideias, na verdade o único intelectual que teve ideias ultimamente no Brasil, quem foi? Olavo de Carvalho. O que ele dizia? Ele dizia que não havia ninguém no Brasil para debater de igual para igual com ele, e realmente não havia. Parece que é arrogância do Olavo dizer isso, mas não há nenhum caso em que o Olavo apanhou de alguém em debate, mano. Não existe, busque aí. Ele chegava nas universidades para debater com esses esquerdistas, o Olavo saía ovacionado, porque saía aplaudido, as pessoas aplaudiam ele de pé, quem escutava ele ao vivo, aquela potência discursiva dele, mano. E realmente não tinha quem debatesse com ele no Brasil. Então não é arrogância quando ele dizia isso, é apenas a constatação óbvia da realidade. Às vezes tudo que a gente precisa é confiar, bater no peito e dizer: peraí, eu sei do que eu tô fazendo, eu tenho certeza e vou continuar, dane-se tua opinião. Teu sucesso depende disso. Se tu não se esforça pra deixar o teu ponto de vista claro, se tu não se esforça por aquilo que tu confia, se tu deixa que outra pessoa venha de fora e destine a tua opinião a outra coisa, provavelmente tu vai fracassar na vida. Olha a personalidade, por exemplo, de Freud e Jung. Mano, quando houve divergência de ideias entre ambos, eles se separaram. O Freud via o Jung como seu discípulo superior, tipo alguém que vai herdar o legado freudiano. E o próprio Jung enxergava o Freud como um grande mestre, alguém que percebeu coisas que os outros não tiveram conseguido perceber ainda. Mas quando houve a divergência de ideias deles, eles se separaram, eles não deram seu braço a torcer. Ambos entraram pra história, tá? Incrível, são incríveis. A gente tem que dar uma salva de uma palma aqui pra eles, porque eles merecem. Mas olha a personalidade desses caras. Quando eles achavam que algo estava errado, eles não ficavam flexíveis e se abriam igual uma flor, dizendo: não, peraí, vamos enfrentar isso, eu acho que é diferente, então eu vou partir para outro caminho, tu segue pelo teu, e eu vou seguir a minha intuição, o que eu acho que está correto. O Einstein também teve uma complicação muito parecida. Quando ele fez a teoria da relatividade e vários cientistas começaram a tentar refutar, ele ficava putaço, velho, ele ficava brabo de verdade com os caras, porque a forma de explicação do universo para o Einstein era a teoria da relatividade. Ele não conseguia enxergar outra forma e ele não se dobrava a ninguém. Outra disputa clássica que tu já deve estar cansado de ouvir: Nikola Tesla versus Thomas Edison. O Edison era um gênio dos negócios, o Nikola Tesla um dos homens mais brilhantes que já pisou na Terra. Ambos entraram em uma disputa, em uma discussão mais acirrada sobre o tipo de energia que deveria ser utilizado. Não só isso, também houve uma traição por parte do Thomas Edison em relação ao Tesla, que ele prometeu uma certa coisa por um certo trabalho do Tesla. Tesla realizou e não ganhou a recompensa, e aí a partir de então viraram inimigos ferrenhos. A história se estende um pouco mais, mas para efeito de exemplos isso já tá bom para nós. Pegue os elementos que fazem uma pessoa notável, pegue todos esses elementos e tu vai ver que a humildade, ser muito aberto, não vai estar entre eles. A força de uma personalidade dominante que não se curva a ninguém, inflexível,
é muito mais potente, por assim dizer, que uma pessoa que se abre a todos, que aceita opinião, que aceita conselho, que isso e aquilo. Hoje a gente tem comprovação científica que pessoas que têm a personalidade mais forte, alguns anos depois da escola, tendem a estar muito melhor do que aqueles que são submissos na escola. Hoje a gente tem essas pesquisas. Então, se tu é pai de alguém, a melhor coisa que tu poderia fazer pelo teu filho é dizer o seguinte: brigue com os professores, questione-os, xingue-os, bata a boca, porra. Uma pessoa que aprende o tempo inteiro, ai, aceitar, eu tenho que deixar os outros confortáveis acima de mim. Tá comunicando assim, o meu valor de comunicação é inferior, o meu valor de opiniões é inferior, o meu valor de inovação é inferior, eu prefiro aceitar o que os outros dizem, o que os outros fazem, eu tenho que respeitar os outros. Tudo tá muito centrado no outro, eu tenho que respeitar, tenho medo, isso, aquilo. Um dos maiores segredos do sucesso é o autocentrismo, é quando tu para de olhar pro próximo e olha, peraí, o que eu posso fazer por mim? O que eu tenho que mudar em mim? O que tá me incomodando em mim mesmo? O que tá acontecendo dentro de mim? Qual é a minha praia? O que eu tenho que fazer pra tá bem? Qual é o meu talento? Dane-se os outros, dane-se o que eles pensam que é o meu... O que eu gosto? Qual foi um dos primeiros questionamentos mais importantes da filosofia? Conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. E tudo aquilo que tu não encontrares dentro de si, não encontrará em nenhuma parte do universo. A inteligência, o sucesso, a potência, tudo isso começa justamente no eu, no me conhecer. Não é o conhecer ao vizinho, não é o conhecer ao amiguinho, nada disso. Foco totalmente egocêntrico para saber quem tu é. E a partir do momento que tu começa a descobrir certas coisas que tu gosta em si próprio, a pessoa que tá na tua frente te dizendo que tu tem que fazer X, Y, é irrelevante, porque ela não entende como é a experiência de mundo pra ti. É por isso que muitas vezes tu tinha que dar um pé na bunda das pessoas que são muito conselheiras. Vá dar conselhos pra si próprio, vá ajustar a tua vida. A minha, cuido eu. Sendo bem honesto, cara, o que mais existe é conselheiro fracassado. Veja os caras que dão conselho de relacionamento. Uma vez eu tava conversando com um cara na escola que ele disse, não, porque o namoro é muito bom, mas só os primeiros 3 meses. E eu fiquei pensando, caramba, o cara tem que ser muito burro pra pensar o seguinte: a minha experiência de relacionamento é que os primeiros 3 meses são bons, o resto todo é uma porcaria, e pra todas as pessoas também é assim. Nossa, o nível de burrice, o nível de QI é -2, talvez -3, por aí nessa média. A mesma coisa que quando eu converso com alguém que estereotipa tudo. Ai, todos os homens são ruins. Ai, todas as mulheres são traíras. Ah, vai ser burro, irmão. Puta que pariu, 7 bilhões de pessoas no mundo, não sei quantos tipos de personalidades diferentes, milhões de livros para ler, trilhões de experiências para ter, incontáveis percepções, e o cara estereotipa toda a humanidade sobre um único estigma totalmente chulo, e porque ele é imbecil. Isso é falta de leitura, isso é falta de cultura, isso é falta de experiências na vida. Esses dias eu tava navegando no TikTok e eu vi uma pergunta interessantíssima, que era o seguinte: tu prefere roubar a comida de um pincher que é muito humilde e muito dócil e ele é teu amigo, ou roubar a comida de um pitbull que ele é muito arrogante e não é teu amigo? A maioria das pessoas prefere roubar a comida do pincher pra não correr o risco de roubar o pitbull arrogante. Se a gente fosse estereotipar assim de forma totalmente chula, tá? Porque estereótipos são idiotas, mas meio que existe essa conotação quando tu se relaciona com alguém. Essa pessoa é mais dominante ou mais dominada. Isso é uma relação normal que a gente presta atenção nos seres humanos. Seria como essa relação de pincher e pitbull, e a maioria das pessoas prefere roubar o pincher. Ou seja, então quando tu for enfrentar a vida, lembre-se, o arrogante, o pitbull não vai ser roubado. Essa é mais uma daquelas mensagens que dizem no final: seja forte, seja corajoso, enfrente a vida. Tudo aquilo que já tá escrito na Bíblia pelos sábios, sabe? Um homem tem que ser homem, tem que fretar a parada. Então, se tu não quer ser desprezado a partir de hoje,
Haja com mais potência. Ai, Thiago, mas eu vou magoar as pessoas porque eu vou revidar. Vai sim, mas elas não estão nem aí se vão te magoar, te dando os piores conselhos da tua vida pra te afundar numa lama desgraçada. E como elas não se importam com isso, tu também não tem que se importar com isso, pô. Tu é louco deixar tua vida nas mãos de pessoas que tu nem... Tu não trocaria de lugar com elas nem se te oferecessem grana pra te trocar de lugar com essas pessoas, tu ficaria no lugar delas. E tu quer os conselhos delas? Vá ouvir sábios, irmão. Vá ouvir sábios. Gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o teu like também, que é muito importante. E fui!